Então, essa semana é uma semana de webinar especial que nós estamos fazendo, focando bastante na linha residencial da SolarEdge. Estou apresentando algumas características, o Juliano comentou um pouquinho sobre precificação e os diferenciais da tecnologia para trazer mais negócios para a sua empresa. A gente falou também ontem um pouquinho mais sobre alguns acessórios, então ali em Smart Energy e a parte do meter, né, medidores de energia inteligente, que é importantíssimo para você ter também um diferencial no produto, para você ter mais informações e trazer mais negócios. E hoje a gente vai falar sobre a nossa plataforma Designer, que é a nossa plataforma de simulação e validação de projetos. Hoje o foco é falar um pouquinho mais das instalações residenciais e apresentar algumas características. Se você já é familiarizado com a plataforma Designer. Então, o Designer pode ser utilizado tanto para projetos residenciais quanto comerciais. Basicamente, o conceito é o mesmo, né? São as mesmas funcionalidades, o mesmo menu. Quando a gente fala de projetos residenciais, acredito que a principal característica é a complexidade em si dos desenhos, né? Então, você tem os telhados mais diversos. Então, é importante conhecer a ferramenta, mas na prática, cada telhado é único. Então, recomendo praticar, é uma plataforma bem intuitiva. E a gente vai dar uma olhadinha em algumas dicas aqui também. E a ferramenta em si. E aí, qualquer dúvida, pode encaminhar no chat, a gente vai fazer a apresentação aqui, de olho nas perguntas e vamos tentar esclarecer aqui durante a apresentação. Antes de iniciar, é sempre bom apresentar nosso time, né? O time aqui da SolarEdge do Brasil. O nosso gerente da América Latina é o Tomer Corenha, aqui tem os contatos dele. Temos também um time dedicado de suporte a nível Brasil, com um time aí de feras, né, no suporte. Então tem o Ronilson de Souza, Rafael Pérez, Denilson Tinin. Então o pessoal já bem conhecido pelo mercado, já com bastante experiência disponível para te auxiliar. O Eduardo Santos é nosso engenheiro nível 2, que fica na Europa. Ele é dedicado ao time Brasil. A gente trouxe toda a expertise que ele tem da Europa para auxiliar a gente também. E eu faço parte desse time. Na parte comercial tem o Juliano Pereira e o Gilberto Camargo, cada um numa região específica ali, mas em geral, junto com o Tomer, eles atendem todo o Brasil. E temos também os grupos do WhatsApp, né, sempre disponível, bastante troca de informações e ideias. Tem um grupo especificamente para designer também, que é ali onde tira as dúvidas sobre a plataforma. Recomendo, se você ainda não participa, entrar em contato com o nosso time por esses telefones aqui e entre em contato e pede para ser adicionado. De forma resumida, né, a gente sempre aborda, quando a gente fala da tecnologia SolarEdge, uma tecnologia diferenciada, né, e essa tecnologia apresenta alguns diferenciais, algumas vantagens competitivas para você e para sua empresa, né, nesse mercado que a gente sabe que é um mercado bem competitivo. Então, uma das características é com certeza mais geração de energia, né, então você consegue eliminar o mismatch, principalmente quando a gente fala de residências, a gente está falando aí de sombreamentos que já existem, ou telhados complexos com muitas águas, ou sombreamentos que podem vir a aparecer, né? A gente não sabe, né? Pode ser que uma árvore que não fazia um sombreamento agora, daqui a alguns anos, comece a fazer, pode ser que seu vizinho decida construir, aumentar mais um andar na residência dele, algo que é difícil prever quando você faz o projeto, e isso vai impactar. Então, quanto mais sombreamento, maior vai ser essa diferença, ou quanto mais impacto tiver, porque a tecnologia da SolarEdge com os otimizadores, ele minimiza as perdas por sombreamento ou mismatch. Você vai ter redução de custos com manutenção e operação, né? Então, viagens para tentar identificar o que está acontecendo, porque agora você vai ter muita informação no monitoramento, que vai permitir você tomar decisões mais ágeis, práticas e analisar de forma mais completa o comportamento do sistema, sem precisar ir até o local. Flexibilidade do projeto, né? Então, você consegue aí ter strings de tamanhos variáveis, módulos de potência diferente na mesma string, diferencial bem interessante para o projeto, e segurança aprimorada, principalmente quando a gente fala de residência, né, nós estamos falando de pessoas que moram ali, você tem crianças, pessoas idosas, etc. A segurança é sempre um ponto importantíssimo a ser considerado, principalmente quando nós falamos das residências, e aí que a gente sabe que tem um potencial bem grande no Brasil para instalações residenciais. De forma geral, essa semana o foco, a gente tem nossos inversores trifásicos também, que vocês já conhecem, e o foco essa semana são os inversores monofásicos. Então, só para fazer aqui uma recapitulação do que a gente já apresentou também, a linha residencial, o nosso inversor premiado aí, o HD-Wave, tecnologia patenteada pela SolarEdge, ele permite um oversizing aí de até 55%, é um inversor que tem uma eficiência bem alta, maior que 99%, e utiliza otimizadores, conforme os modelos aqui abaixo, né, um otimizador por módulo, trazendo aí maior eficiência para o seu sistema. E também temos o nosso inversor
com um carregador para veículo elétrico, que também permite oversize em 55%, uma tecnologia patenteada. Então você já tem uma tecnologia 2 em 1. Além de gerar energia, você também pode carregar seu veículo com energia limpa e renovável, né? Diferencial e tanto. Ok, então agora nós vamos falar sobre o Designer. O Designer é uma ferramenta online, então nós vamos fazer aqui diretamente no site. A ideia é mostrar como é a ferramenta de uma forma geral. Então, para iniciar, primeiro a gente vai no site da SolarEdge, né? Então, www.solaredge.com.br. Lá você encontra diversas informações, tem aqui quem são nossos distribuidores, tem diversas informações, você pode abrir chamado de suporte e hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o Designer. Então vem aqui em Login, tem algumas opções, vou selecionar a opção Designer. E ele vai carregar a página para a gente acessar. Então, Designer é uma ferramenta gratuita, online, né? Então você não precisa baixar nenhum programa, ela vai rodar no próprio navegador. A gente recomenda utilizar o Google Chrome, mas você pode utilizar também outros navegadores sem nenhum problema. Só precisa ter conexão com a internet, obviamente, porque é online, e aí você vai conseguir fazer a simulação do seu projeto, verificar a produção, é o que a gente vai fazer aqui na prática. Tá? Então, se você ainda não tiver o cadastro, ele vai vir para uma página de login inicialmente, basta você clicar em se cadastrar, coloca o e-mail, senha, aí você vai poder fazer o cadastro aqui na plataforma sem nenhum problema, sem nenhum custo também. Caso você já tenha o cadastro, você já vai acessar diretamente conforme carregou aqui na página. Então, aqui na tela inicial, para apresentar a interface, nós temos aqui os projetos já realizados, então fica aqui a lista de projetos. Temos aqui também, dá para fazer a verificação por tipos, né? Organizar por nome do projeto, por tamanho, data de modificação, então fica mais fácil você organizar os seus projetos e identificar também onde eles estão. Com o tempo a gente começa a ter uma lista bem extensa de projetos e simulações, né? De leads aí que você talvez tenha, e aí você consegue filtrar de forma bem prática. Você consegue pesquisar pelo nome, então se você souber o nome específico de um projeto, você já pesquisa e consegue identificar. Pode também fazer filtros, né, filtrando só os projetos que foram desenvolvidos por você, ou em geral, sistemas que foram projetos residenciais ou comerciais. Então você consegue, mesmo que você, né, o projeto aqui vai ser compartilhado com toda a sua conta ou com a sua empresa, por exemplo, se você tem mais engenheiros que fazem a simulação, vai ser compartilhado, você pode filtrar também para visualizar só os que você fez ou para algum nicho específico, como residencial ou comercial. Então você tem essas ferramentas para te auxiliar. Aqui na parte de baixo tem esse Help. Aqui tem alguns documentos que vão te auxiliar também em algumas dúvidas que são bem comuns, né? Então, como desenhar alguns tipos de telhado, telhados um pouco mais complexos, tem aqui alguns que vai te direcionar para vídeos. Tem também aqui informações como adicionar os dados meteorológicos, caso você os tenha. Então, recomendo dar uma olhadinha. Aqui tem alguns vídeos e dicas, né, para você fazer a utilização aqui também da plataforma. No canto inferior, então, quando nós formos iniciar um projeto, ou eu clico diretamente aqui no projeto, ou eu venho na parte inferior e seleciono residencial, comercial, o básico, para iniciar a simulação aqui do meu projeto. A diferença, o básico, eu faço uma simulação sem verificar, sem fazer análise de sombreamento. Então, basicamente, eu só insiro as informações do projeto, então endereço, algumas informações, e ele já vai me dar uma lista das possibilidades. Então, ele vai me indicar quantos módulos que eu consigo colocar naquele inversor. Então, essa é para aquela verificação rápida, né? Eu quero verificar se eu consigo pôr uma quantidade de módulos num certo inversor e qual a estimativa, né? Então, você pode utilizar o básico. Mas, no geral, é interessante sempre no projeto fazer toda a simulação, principalmente por causa da análise de sombreamento e também para entender certinho qual que é a inclinação e orientação dos telhados. Isso vai fazer bastante diferença na performance, então é importante fazer toda essa análise na sua simulação. Então, recomendo sempre utilizar a simulação. Hoje a gente vai falar um pouquinho da residencial. Antes de iniciarmos, só para mostrar aqui o projeto mais algumas funcionalidades, eu posso também compartilhar um projeto já existente com outra conta, né? Então esse projeto fica disponível para minha conta, para minha empresa, mas vamos supor que você tem uma empresa parceira que faz junto projetos com você ou que executa os projetos, então você pode compartilhar, basta clicar e ele vai pedir para adicionar um e-mail. O único pré-requisito é que esse e-mail tem que ser de uma pessoa que já está cadastrada no Designer, porque ele vai compartilhar dentro do próprio
designer. Ele não vai mandar um e-mail para a pessoa e ela tem que clicar em algum lugar. Ele vai, clicou, adicionou o e-mail, na conta da pessoa vai aparecer esse projeto. Então, é uma forma bem prática também aí de adicionar e a pessoa vai poder visualizar ou editar o projeto, né? Então, você cria aqui. Outra ferramenta bem legal é o duplicar. Então, se você fez um projeto e você quer avaliar algumas alternativas ou fazer alguns comparativos, na vez de começar a fazer tudo de novo, você duplica e depois altera, né? Isso acontece, às vezes, por exemplo, você faz um projeto de um condomínio ou tem vários blocos. Aí você desenhou tudo de uma vez, mas depois você quer analisar parte por parte. Você fez tudo, depois você duplica e vai excluindo as partes, né? Para você, digamos, segmentar esse projeto. Ou excluir também o projeto. Legal? Então, aqui são as funcionalidades da página inicial. Vamos iniciar aqui, então, vou clicar em residencial e nós vamos ser direcionados para o início do projeto. Então, aqui inicia um novo projeto. Esse projeto eu vou chamar de webinário, a data de hoje só para a gente ter uma referência. Legal, e posso iniciar. Aqui eu insiro o endereço ou as coordenadas, então eu posso utilizar aqui, eu posso colocar endereços como, por exemplo, rua, José alguma coisa, por exemplo, ele já vai identificar, ele utiliza a mesma base de dados que o Google, então fica muito prático identificar. Posso digitar uma cidade, né? Então, por exemplo, Santo André. Posso colocar de forma bem genérica e talvez depois ir detalhando, então São Paulo, Brasil, por exemplo. E aí eu clico, ele vai buscar a informação no mapa. Então assim, você fica de forma bem prática também, às vezes não sabendo o endereço completo do local, você pode digitar e depois procurar navegando aqui no mapa para identificar onde que está o local, e aí sim você clica 2 vezes no local que você quer ir, ou que você quer que o projeto seja realizado, né? Então você clica e ele vai para aquele ponto e vai mostrar o endereço, e aí você vai refinando a sua pesquisa, dá um zoom, verifica se é realmente aqui e faz uma análise de onde você quer selecionar. Tá? Então é bem prático, você pode ou procurar no Google primeiro, e normalmente usinas de solo, ou usinas que são em locais remotos, você pode utilizar os dados da estação meteorológica, ou entrar no Google e pegar os dados de latitude e longitude, desculpa, e aí você coloca aqui, ou você simplesmente procura o endereço ou procura manualmente. Vou pegar um endereço aqui em São Paulo, por exemplo, eu vou colocar o nome de uma rua. E aí ele vai me dar todas as opções de cidades e locais que tem essa mesma descrição. Então eu peguei esse ponto aqui, vamos fazer um projetinho aqui, fica em São Paulo. A área quadrada é a área, essa quadrada azul é a área de desenho, então dentro dessa área é onde eu posso realizar o desenho, ele vai recortar o que tiver fora. Então se eu quero fazer uma análise de entorno mais detalhada, vamos supor que eu tenho muitas obstruções aqui, eu posso selecionar um pouco mais de área e aí vou poder desenhar tudo que está aqui em volta. Se eu quero só analisar esse pedaço, eu posso dar um zoom e analisar só esse pedaço, porque essa área que está aqui no entorno vai ser removida, tá? Então, também o tanto de zoom que você vai dar depende dos detalhamentos que você quer fazer no seu projeto. Então, selecionei aqui, vamos dar uma olhadinha nesse projeto aqui. Essas informações são mais para questão de relatório, então não é obrigatória, só são obrigatórias as informações aqui que tem asterisco. Então, nós vamos rolar aqui para baixo, você pode adicionar o nome do seu cliente, é um projeto residencial, né? Então o que define a importância de selecionar é naquele momento que a gente faz o filtro na tela inicial, depois facilita bastante quando eu quero selecionar se é uma aplicação residencial, se é uma aplicação comercial, então é legal ter essa categorização no início, mas isso não vai afetar o projeto, tá? Então o projeto, mesmo que você diga que é comercial, você pode utilizar um inversor monofásico, e mesmo que você diga que é residencial, você pode utilizar um inversor trifásico, não é isso que define, tá? O consumo também, eu posso indicar um valor. Mais à frente eu vou mostrar onde que a gente pode usar isso aqui como auxílio, mas basicamente eu indico o consumo aqui anual, por exemplo, e eu posso indicar também um perfil de consumo, tá? Então ele tem alguns perfis, isso vai estar voltado para a parte residencial, né, conforme a gente selecionou aqui. Então, famílias com bebês e crianças, eu percebo que esse aqui é o perfil de como que uma família típica consome. Então, normalmente você tem um consumo maior durante a manhã, no final da tarde aumenta de novo quando todo mundo chega em casa, sendo que agora a gente está mais nesse perfil, né? O pessoal fazendo home office, ficando em casa a maior parte do tempo. Então a gente acaba concentrando esse consumo em toda a região aqui do horário comercial normal. Então depende muito do perfil, você pode utilizar.
que o sistema vai fazer com essa informação? Ele vai fazer uma estimativa. Então, a gente sabe que a geração fotovoltaica vai ser aqui em torno das 6 até as 6 da tarde. Lógico que depende da região e de algumas características, mas de forma genérica, você tem aqui a produção fotovoltaica nesse horário e também tem o consumo. Quando você cruza a informação de consumo com a informação de produção, você consegue estimar qual que vai ser o meu alto consumo. Hoje, para o Brasil, isso não é tão relevante, né? Nós temos um sistema aí de net metering, então é 1 para 1. Basicamente, não importa muito que momento que eu injeto na rede, ou que momento que eu estou pegando essa energia, que não vai mudar tanto a tarifa. Porém, em outros países isso já é realidade. Eu sempre tento aumentar o autoconsumo, e no Brasil a gente sabe que tem algumas mudanças previstas para acontecerem nos próximos anos, então é bom sempre ficar atento. Cada vez vai ser mais importante essa análise de perfil de consumo e a informação de como que eu estou me comportando também na geração. Tá? Então você pode selecionar. Se você deixar nenhum, o relatório final não vai indicar esse balanço energético. Se você colocar um perfil no final, ele vai indicar. Vamos começar com nenhum? Depois, no final, quando a gente fizer o projeto, eu volto aqui e mostro como é esse perfil, para a gente ver a diferença, né, com o perfil de consumo e sem perfil de consumo. Legal? Basta indicar aqui. Tem essa ferramenta também que é para subir os dados de perfil de consumo. Então, se você tiver os dados de perfil de consumo, você pode subir, que aí, na vez de ser uma estimativa, você vai ter um dado real, né, para saber qual que é o seu comportamento. Novamente, no Brasil, nós não temos isso por padrão. Em outros países, a concessionária disponibiliza esse gráfico ou essas informações tabeladas para você poder saber. Então, aí, quando tem, pode adicionar. No nosso caso, dificilmente a gente vai ter esse valor. Aqui eu seleciono a tensão da rede elétrica ou a tensão que o inversor vai enxergar. É sempre importante ter esse ponto de vista. Se, mesmo que a rede for uma tensão diferente, se eu uso um transformador, aqui eu vou indicar qual a tensão que o inversor vai ver, né? Qual ponto de tensão que vai estar conectada nele. Selecionando isso, ele vai definir qual modelo de inversor e quais são as características. Por exemplo, para utilizar um inversor monofásico, né? A gente chama ele de monofásico, mesmo que no Brasil a gente sabe que tem regiões que é fase-fase, 220, algumas são fase neutro, mas a nível de produto, sempre a gente vai considerar monofásico, tá? Então, vai selecionar 220 LN, né? Essa é a opção que já vem por padrão quando eu quero fazer uma simulação residencial, que é o nosso objetivo aqui hoje. Ou se for trifásico, 380 também. Se a rede for uma rede trifásica 220, eu quero ligar um inversor trifásico em 220/127, eu seleciono essa opção. Se eu quero utilizar um inversor conectado a 480/277, né, fase neutra, eu vou utilizar essa opção, que é o nosso inversor Synergy de 100K. Hoje, o foco é residencial, então vou selecionar essa opção que atende os inversores monofásicos. Legal. Fator de potência, posso colocar também. Então, se você souber qual fator de potência você vai colocar na sua instalação, ele já vai fazer a correção da potência ativa. Caso não saiba, deixa como 1, que é o padrão que já vem o inversor também. E limite de exportação, isso cabe para países que têm algum tipo de limitação, tá? Não é o caso do Brasil por enquanto, mas vamos supor que tem países aí que tem uma limitação de injeção de, sei lá, 70% do valor nominal do sistema fotovoltaico. Então você indica aqui qual que é o valor máximo que você pode chegar, ele vai considerar como se fosse um clipping. Chegou naquele momento, ele corta a geração excedente. Tá, então aqui são as opções desse primeiro menu. Vou dar um criar. A partir desse momento que eu seleciono o criar, eu não consigo mais editar o mapa. Tá? Então é importante dar uma olhadinha, conferir se realmente está correto. Se não, se eu precisar alterar o mapa, eu volto no menu inicial. Qualquer momento eu posso clicar aqui, voltando para o menu inicial, e aí eu volto a fazer a seleção do endereço. Tá? Então aqui a gente tem essa área de desenho. Aqui apresentando as ferramentas, eu tenho essa ferramenta de seleção, então quando eu quero selecionar uma área, selecionar algum objeto que eu já desenhei. Eu tenho a ferramenta da caneta, que é para fazer o desenho, a gente vai utilizar ela agora. Eu tenho a ferramenta dos obstáculos, então, por exemplo, esse prédio, eu vou iniciar pelo obstáculo aqui. Ele é um obstáculo, eu estou desenhando aqui para depois a gente fazer o desenho dele 3D. Observa que quando a gente tem uma foto de satélite, a gente não tem uma foto perfeitamente de uma vista superior, é uma foto meio diagonal, meio inclinada. Então eu tento adivinhar ou tento indicar aqui onde é a base, porque depois que eu puxar esse objeto para cima, ele vai ficar similar aqui, tá? Então eu sempre tento selecionar a base de um prédio ou a base de uma residência para tentar fazer a simulação mais correta possível. Tá? Então selecionei aqui.
vou considerar esse prédio um obstáculo, né? Ele está aqui, ó, o norte está para cima, então ele com certeza vai ser um obstáculo aqui para nosso sistema que a gente vai desenhar aqui na parte inferior. Também tem a opção de bordas internas, já vou mostrar essa ferramenta também para a gente. E tem a opção de adicionar uma imagem de fundo. A adição da imagem de fundo, ela serve quando você quer adicionar uma foto de drone, por exemplo, ou você tem a planta da instalação, ainda não existe, é só um terreno, mas você já tem uma planta, um desenho de como que ela vai ser. Então você pode adicionar também e utilizá-la como referência. Quando eu clico aqui, vai habilitar uma janela onde eu posso selecionar. Então, por exemplo, eu tenho aqui algumas fotos, eu posso selecionar a foto e ele vai adicionar. É bem tranquilo fazer essa adição aqui também. Tá? Então, nesse caso, é só um exemplo, eu não tenho, mas se você tiver, principalmente telhados mais complexos, a gente vê que a definição do satélite não é tão boa para ver as linhas aqui do desenho. Né? Então, às vezes, tendo uma foto de satélite fica muito mais claro, ou uma foto de drone fica muito mais claro quais são os obstáculos ou quais são os detalhes e as medidas, fica mais precisa a minha simulação. Posso desfazer aqui. Legal? Então, a gente apresentou as ferramentas, agora vamos fazer o desenho. Tá? Tem vários tipos de desenho que eu posso fazer. Aqui a gente vai desenhar mais de forma aleatória, o importante só para mostrar a ferramenta. Tem um prédio aqui na parte inferior. Eu posso rodar a imagem para ficar mais alinhada. Clico em algum ponto. Aí ele habilitou a linha aqui para fazer o desenho. Tem a metragem aqui também. E eu vou fazendo o desenho. Percebe que tem uma indicação de 90 graus aqui, é sempre bom seguir. Né? Percebe que se eu seguir o desenho do satélite, às vezes não vai ficar alinhado, então vai ficar fora de esquadro. É sempre bom tentar seguir, porque a foto de satélite, como ela tem essa inclinação, ela vai ficar um pouco fora às vezes, da própria imagem real. Então, se você tiver as cotas, né, souber a metragem também é interessante, você pode clicar aqui na linha, vir aqui e editar essa metragem, digitar, por exemplo, eu sei que são 15 metros, eu digito 15 e ele vai chegar nessa metragem. Aqui, nesse momento, esse telhado é bem clássico, né, aquele telhado que tem 4 águas. Eu vou clicar aqui na ferramenta de bordas internas. Ele usa um algoritmo que tenta aproximar aqui, de acordo com esse desenho, qual é o tipo de telhado. Então, por esse desenho, ele já identificou que é esse telhado típico, né, aqui. Outro tipo de telhado que eu posso fazer, esse aqui, né, a gente está vendo um desenho, também é bem característico para residencial. Eu vou fazer uma linha aqui no canto. Percebe que ele tem um cume aqui, né? Ele tem uma parte mais alta do telhado. Eu não vou seguir ela, eu vou seguir reto, né? Então essa imagem está nesse formato assim, ó, porque o satélite pega diagonal. Se eu fizer assim, meu desenho vai sair errado. Eu tenho que fazer como se fosse uma vista superior. Então, eu vou selecionar aqui, fazendo reto, e depois sim no 3D que ele vai aproximar da imagem do satélite. Tá? Então, eu vou seguir as linhas 90 graus. E tá vendo que ele tem várias linhas de apoio. Por exemplo, quando eu estou alinhado com essa linha aqui, ele já me indica. Então, eu vou tentar fazer. Caso eu fale assim, ok, mas com um pouco fora, eu posso vir aqui, clicar e arrastar para aproximar um pouco mais. E percebi que quando eu estou com os ângulos aqui, quando as linhas estão paralelas, elas ficam verdes. E quando eu tenho 90 graus aqui, tem essa indicação. Pego mais uma linha aqui para fazer o desenho das águas. Vou deixar ele também bem alinhado. Ó. Percebe que ele ficou alinhado. Peguei aqui o ponto e fiz esse desenho aqui. Depois a gente vai ver em 3D como vai ficar. Vou desenhar mais esse telhado. Esse telhado também é bem típico. Então, quando você tem algumas águas nesse formato, eu recomendo às vezes você dividir, né, a instalação em algumas partes. Por exemplo, vamos fazer esse desenho aqui. Aqui são 2 águas, aqui são mais 3 águas, e aí parece que tem algum tipo de obstáculo aqui, uma caixa d'água, uma parte elevada. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer, por exemplo, aqui, essa linha. Né, vou tentando sempre deixar 90 graus, conforme comentei. E ao invés de emendar essa com essa água, o que acontece? Se eu deixo os blocos como um só, depois eu tenho dificuldade em ajustar eles, em fazer, fazer as águas e mudar as alturas. Então eu posso considerar eles como separados. Então eu posso, por exemplo, fazer essa água dessa forma aqui. Então, por exemplo, eu venho aqui e faço como se fosse um bloco separado. Então isso ajuda bastante na hora de fazer telhados mais complexos. Para o sistema, o importante é que você tenha o real a posição dos módulos, né? O formato, a estética do prédio,
não é tão importante para a simulação. O importante é que os módulos fiquem na orientação correta, que eles que vão dar, e também análise de sombreamento, né? Eu posso também aproximar um pouco mais, para ficar mais realista. Eu venho aqui e deixo ele bem alinhadinho. Então, eu consigo fazer aqui. Então, eu recomendo fazer dessa forma. Vou pegar aqui a ferramenta, eu tenho essas 3 águas aqui. Ele vai tentar fazer essa aproximação, que é o padrão, e eu posso só aproveitar o desenho que ele fez, deletar as linhas que eu acho que não estão de acordo, e aproveitar, então, a parte do desenho. Legal? Então, a gente fez aqui as águas, eu percebo que eu também tenho aqui como se fosse um obstáculo. Então, eu vou desenhar ele aqui, sobrepondo o desenho. Legal, então a gente fez aqui alguns desenhos típicos. E aí você pode, né, então desenhar todo o entorno, você pode desenhar esse prédio ao lado, você pode desenhar as casas. Sempre a dica vai ser a mesma, independente do tipo de desenho, né? Sempre tentar seguir como se fosse uma vista superior, sem tentar seguir tanto o desenho, porque a imagem vai estar inclinada. E também seguindo as linhas para que fiquem os ângulos de 90 graus. Às vezes o desenho ele fica um formato que você não consegue fazer correto, as águas você não consegue fazer as inclinações, porque às vezes o desenho fica travado, digamos. Então tem alguma forma geométrica que não está muito alinhada, tá? Então a principal dificuldade às vezes é você fazer ele bem alinhadinho. Se você fizer as linhas todas, digamos, sem seguir um padrão, sem seguir um alinhamento, depois quando você move para o 3D, os desenhos às vezes ficam um pouco deformados, tá? Então essa é a dica de ouro aí para fazer esse ajuste. Legal, aqui ele já estimou, né, porque é um telhado bem típico. Agora eu posso vir aqui, por exemplo, clicar e falar qual que é a inclinação. Se eu tiver a inclinação desse telhado, vamos supor, o telhado tem 15 graus, ele vai mudar para 15. Se eu digitar 25, 25. Bem como eu posso pegar aqui o topo e fazer um ajuste. Se for um telhado que é para dentro, que também é comum, você pode fazer para dentro. Se eu desenhar ele sem essas linhas internas, ele vai fazer uma laje, né? Então eu posso também vir depois em 2D, voltar, deleto todas as linhas, ele vai considerar que isso aqui é uma laje, vai ficar reto, e aí eu posso pôr uma estrutura com correção de inclinação. Tá? Aqui nesse telhado que a gente desenhou de 2 águas, eu vou vir aqui na linha, puxo e faço o ajuste. Caso eu queira levantar, então vamos supor que essa residência aqui, ou esse desenho, ele é mais... Deixa eu rotacionar aqui. Pá. Às vezes tem que dar um zoom para pegar melhor aqui. Eu posso pegar tanto os cantos e levantar. Então, por exemplo, se eu tiver algum tipo de alteração aqui, e posso pegar também a linha. Aqui selecionando. E aí eu posso ajustar a altura também do prédio. Legal. Aqui é aquele desenho que eu fiz também, então eu posso vir aqui nessa linha lateral. Posso fazer um ajuste, né, levantando. Posso levantar também o topo aqui do prédio. Essa linha aqui eu quero selecionar. Então eu seleciono, clico 2 vezes, ele seleciona toda a linha. E aí eu consigo levantar em relação à altura. Então se eu quiser fazer um bloco mais alto, eu seleciono, clico uma vez na linha, 2 vezes, e ele vai fazer o ajuste aqui também, para mim. Então eu posso baixar aqui para deixar alinhado e depois subo aqui. Então eu consigo fazer, às vezes, um telhado um pouco mais complexo, assim, separando as formas. Recomendo, quando você tem esse perfil de telhado, fazer dessa forma, como blocos separados, ao invés de um só. E aí sim você consegue fazer alguns telhados mais detalhados. E aí vai assim em diante, tá? Você consegue fazer bastante ferramentas dessa forma. E aqui nosso prédio, tá? Então tenho aqui aquele prédio, eu vou fazer a elevação dele. O obstáculo basta eu clicar no topo dele e fazer. Então eu faço, aqui tem a altura também, se eu souber a altura, posso colocar, se eu não souber eu posso subir e estimar aqui. E aí eu consigo fazer então esse ajuste, tá? Obstáculos em geral, então por exemplo, se eu tenho uma árvore próxima, eu posso utilizar, eu não tenho formatos específicos, eu tenho esse quadrado que eu posso desenhar, mas vamos supor que tem uma árvore aqui, eu quero avaliar o impacto, eu posso desenhar, por exemplo, um quadrado assim, seleciono, copio e mudo um pouquinho ele aqui, só para fazer um formato um pouco diferente de um quadrado. Então eu posso fazer isso várias vezes e eu consigo pelo menos ter um formato
que eu posso simular um sombreamento mais característico de uma árvore ou de algum outro objeto cilíndrico. Tá? Então, é só uma dica, né? Quando você tem árvores na proximidade, você pode fazer dessa forma, só para ter uma ideia de qual o impacto que ele vai causar. E aí, lógico, a confiabilidade do seu desenho vai depender também da confiabilidade dos detalhes que você fez, né? Então, é sempre bom analisar o entorno, verificar as alturas, saber se o prédio é mais alto, mais baixo, isso vai fazer um diferencial bem legal no seu desenho. Tá? Então, você pode fazer todas essas verificações. Quando eu movo aqui, então aqui a gente vê que no menu do lado esquerdo eu tenho um passo a passo. Né? O primeiro passo foi adicionar as informações, o segundo passo foi fazer o desenho 2D e depois 3D. E agora eu estou na parte de colocação de módulos. Para colocar os módulos, basta eu selecionar a superfície. Né? Eu só consigo selecionar superfícies que eu desenhei, como com aquele símbolo de caneta. Os obstáculos eu não consigo pôr módulos, tá? Eles são só para indicar sombra. Antes de iniciar aqui a colocação dos módulos, eu vou verificar a irradiância aqui do local. Então, isso é o que a gente chama de análise de sombreamento. Aqui eu estou avaliando o impacto causado por todo o desenho. Tá? Então, tanto os prédios que eu vou colocar os módulos, quanto os obstáculos vão causar esse sombreamento. Então, eu faço uma análise antes mesmo de colocar. Então, eu estou vendo que, por exemplo, essa edificação está fazendo um sombreamento bem mais acentuado aqui. Se eu passo o mouse, eu vejo qual o percentual de radiação anual que vai bater aqui em cada ponto. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma maior radiação anual, aqui eu tenho uma menor. Né? Se eu verifico, por exemplo, o norte está para lá, se eu verifico essa face aqui, eu estou vendo que 88%. Se eu venho com isso aqui que está virada para o norte, 94%. Então, eu consigo saber qual vai ser a orientação aqui, ou quais as condições, né? Nesse caso, por exemplo, que eu não tenho sombreamento, ó, é maior. Pela cor a gente vê que está mais claro, quanto mais claro, maior a irradiância. Isso quer dizer que o módulo que se eu colocar aqui, ele vai gerar mais do que se eu colocar aqui ou aqui. Né? Da mesma forma, quando eu tenho sombreamento. Então, eu posso fazer essa definição nessa análise prévia aqui de sombreamento. Legal? Então, eu identifiquei, eu vou colocar aqui, só para a gente ver também como que ele faz essa dinâmica de inserção dos módulos. Clica aqui em cima, ó, selecionei essa superfície, então aqui que eu vou adicionar os módulos. Clico na ferramenta de adicionar, seleciono um fabricante, então eu tenho toda uma lista repleta aqui de fabricantes, eu vou pegar o primeiro que apareceu, e tenho também os módulos, eu posso especificar pela potência, então 345, 410, nesse caso o fabricante aqui não tem, 420, se ele tiver vai aparecer, tá? Então eu consigo, por exemplo, ele tem 425, posso colocar também. E aí eu defino. Se eu clico aqui, eu também vejo as características do módulo, isso aqui é interessante também dar uma olhadinha, caso você queira saber mais no detalhe. E aí, seleciono um ponto e arrasto. Né? Ele vai automaticamente onde não dá para colocar módulos, ele não coloca. Tá? Então, ele vai já tentar fazer esse ajuste. Se eu verifiquei os módulos estão aqui na posição retrato, se eu quiser fazer um teste e verificar se cabe mais na posição paisagem, também posso. Né? Eu clico aqui, clico e arrasto e vejo se melhorou. Né? Posso também deletar os módulos que não couberam aqui e faço todo o ajuste. Tá? Então também é bem legal essa ferramenta. E aí eu posso ir editando, clicando nas linhas aqui, expandindo e recolhendo. Tá? Então ainda não deu, vou colocar ele aqui, porque eu acho que cabe mais um aqui. Ó. Coube mais um. Tá? Então eu posso colocar, depois posso mover. Então também fazendo essa análise da irradiância aqui, eu posso movendo o meu módulo para tentar evitar sombreamento. Lembrando que com a SolarEdge, essa sombra, ela lógico, o módulo quando está com menor irradiação vai produzir menos, mas o diferencial da tecnologia é que esse módulo sombreado não vai impactar toda a string. Então um ponto crítico quando você tem um sistema tradicional é que se você sombreia um módulo, você pode diminuir a produção de toda a string. Tá? Então, selecionei aqui. Tá vendo que ele selecionou essa face? Eu posso selecionar que eu quero que os módulos fiquem orientados com essa borda. Tá? Então ele fica alinhado aqui com essa borda. Ele vai repetir a última seleção, então ele vai pegar o mesmo módulo que eu selecionei da última vez. Faço a adição aqui. Vou de novo, vou colocar aqui também nessa água. Né? E lembrando que SolarEdge você pode ter na mesma string várias orientações, isso para a tecnologia não tem nenhum problema, ela é bem flexível quanto a isso. Adiciono aqui, acho que cabe mais um módulo aqui. Legal.
Então, consegui fazer meu sistema. Se eu quiser dar uma olhadinha geral, eu venho aqui na parte de baixo, né, dou uma olhada aqui quantos módulos foram adicionados, foram 12 módulos, eu tenho um total aí de 5 kW pico e uma energia estimada aí de 6,18 megawatt-hora no ano. Então, vou selecionar também essa superfície, vamos pôr mais um pouquinho de módulo aqui. Posso pôr módulos diferentes, né? Posso pôr módulos iguais. Vou adicionando e dando uma olhada. Tá vendo que ali embaixo eu tenho a indicação só dessa face. Então, nessa face aqui eu coloquei mais 4. Deu um total aí de 9,35. Deixa eu adicionar mais um pouquinho. Clique e arrasto. Então, a gente percebe que a ferramenta ela é bem versátil para fazer essa verificação e também a comparação. Se eu estiver feliz, então essa aqui é a energia que eu precisava mesmo, estimada. Posso deixar essa aqui. Caso não, posso adicionar, remover módulos. E eu já tenho aqui, ó, então são 27 módulos, um total aí de 11,47 watt-pico de módulos instalados, né, quilowatt-pico. E a energia estimada ainda não considerando sombreamento, tá? É só uma estimativa para você saber se precisa pôr mais ou menos módulos durante a seleção. Vamos para a próxima etapa. Agora é o momento que eu adiciono aqui o inversor e faço minhas strings. Coloco avançar aqui, ó, eu posso selecionar o oversizing. Às vezes você pode ter, por exemplo, né, como engenheiro, você define o seu projeto que é melhor para ele. Então você pode falar assim, não, meu projeto normalmente usa no máximo 130% de oversizing. O sistema vai respeitar e vai definir para você dentro desse limite. Se você falar, não, eu quero ver tudo que é possível, então eu coloco no máximo disponível para o inversor e ele vai me indicar aqui o que vai ser selecionado. Selecionou automaticamente o inversor, é o melhor inversor para essa potência. Eu posso vir aqui alterar, pôr mais inversores menores ou pôr outro inversor, também fica a meu critério. E eu vou aqui e gero. Tá? Então eu tenho aqui já o inversor selecionado de 9.2 da SolarEdge e vou fazer a montagem da string. Para montar a string eu posso clicar e arrastar. Quando ele está vermelho quer dizer que ainda não deu as regras, tá? Então ainda não atendeu as regras de dimensionamento mínimas. Eu continuo clicando e arrastando até que eu atenda. Então, quando eu pus 6, né, para esse otimizador, ele indica que são 6 o mínimo, e o máximo vai ser a potência máxima da string. Então, eu posso continuar prolongando a string até chegar no máximo. Tá? Então, a plataforma já faz isso de forma automática para você. Então, você pode fazer as strings aí dentro do comprimento. Então, ele falou, ó, passou o limite máximo, eu bati na potência máxima, então eu vou retirar um módulo. Ele aqui está dentro do limite, tá? Então, quando está dentro do limite, o que eu teria que fazer? Começar outra string. Então, eu paro de clicar, clico em outro e começo outra string. E assim vou até ele validar de novo. E assim finalizo, tá? Eu queria mostrar só essa parte manual, que é importante entender as regras que estão aqui embaixo resumidas. Mas, se a gente volta um passo anterior, naquele momento que eu selecionei o inversor, né, então eu pus aqui oversizing, ele vai me indicar um 9.2. Eu tenho uma função que chama autostring. Então, selecionei o autostring, ele vai fazer de forma automática uma seleção de string. Então, ele já vai verificar as regras e vai falar, ó, uma boa configuração seria essa aqui. Então, uma string com 13 e uma string com 14. Tá? Você pode, né, concordar ou não, então cancela, ele cancela. Se eu gerar, ele vai considerar. E eu posso, vamos supor que eu queira só mudar o encaminhamento, eu posso clicar aqui nessa string e voltar, né? Então, eu volto e refaço, ou vou aqui e mantenho como está. O importante da plataforma é, se ficou tudo verde, quer dizer que o sistema foi validado pelo designer. Se o designer validou, quer dizer que está coberto pela garantia essa configuração. Legal? Então, é sempre recomendável fazer no designer. Aqui você vai ver se o módulo é compatível, se o otimizador é compatível, verificar se a string é válida. Então, sempre vale a pena, mesmo que o distribuidor te recomende um kit, como cada projeto é único, cada projeto tem suas características de tanto de localidade quanto inclinação e sombreamento, eu recomendo sempre conferir aqui como que vai ser a performance do seu sistema e também se ele está de acordo com as regras. Legal, se eu estou contente aqui com o meu projeto, vou para a penúltima etapa, que é a geração do relatório. Então aqui no relatório, que eu vou ver um resumo do meu projeto. Então, eu consigo ter a imagem aqui da minha simulação, consigo adicionar também irradiância e também a imagem de satélite aqui. Então, fica bem legal para apresentar uma proposta para o cliente. Fica uma apresentação bem profissional, o cliente vai achar
bem interessante que foi feito já uma análise de sombreamento, então foi feita uma análise mais detalhada do projeto. Você pode editar essa visualização, então mudar aqui o ponto de vista, e aí você consegue também adicionar mais, né, imagens aqui, então para ficar um relatório bem bacana e bem completo, ou pode omitir essa parte. Lembrando que isso aqui no final depois você vai imprimir em PDF, né? Então vai ficar, você pode anexar a sua proposta para o cliente. Aqui tem um resumo do sistema, então foram 27 módulos, um inversor, 27 otimizadores, total de 11,48 kW pico, e um inversor de 9,2. Aqui é a geração anual estimada, né? Então 12,4 megawatt-hora, e aqui algumas informações ambientais, né? O quanto você evitou de CO2 emitido por ser uma energia limpa e também qual seria a equivalência disso com árvores plantadas. Tem a geração mês a mês estimada e também energia ceifada, que é o clipping, né, que a gente conhece, que é quando o inversor você tem um sobredimensionamento e algumas partes do ano ele vai ter esse clipping, que é compensado nesses meses que é menor a geração. Então você tem esse comportamento aqui também para analisar e posso ver mais no detalhe nessa tabelinha aqui quais foram os meses que eu tive algum tipo de clipping. A gente vê que esse projetinho aqui ficou bem dimensionadinho, não tem praticamente quase nada de clipping. Tem aqui a quantidade de águas, né, que eu tenho e orientações. Preços, tá? Esse preço é fictício, tá? Eu sempre digito algum valor só para mostrar aqui, então recomendo, lógico, que você vê o price list, vê a lista de preços aí do seu distribuidor, para você ter essa referência. Então, estou colocando valores aleatórios aqui, só para a gente ter uma ideia, quanto custaria esse projeto, tá? Então, você pode editar o valor e ele vai atualizar aqui. Então, é legal que você já tenha uma ideia de preço antes mesmo de finalizar aqui. Também tem meu design elétrico, então quantas strings com quantos otimizadores eu vou ter. E também um diagrama de perdas do sistema. Então é bem interessante, a ferramenta já fez essa análise para você quando te deu a energia estimada. E aqui ele mostra no detalhe. Então você pode, com base nessas informações, também trabalhar. Por exemplo, você pode mudar o modelo de módulo e verificar qual que é a performance desse sistema com outro tipo de módulo. Ou verificar, por exemplo, perdas por sombreamento. Né? Eu tive aqui 9,41. Se eu volto aqui, por exemplo, na colocação de módulos, eu não preciso refazer tudo de novo. Eu posso simplesmente editar a posição. Então, vem aqui, por exemplo, edito a posição, né? Vou pôr aqui radiância só para a gente dar uma olhadinha. E afasto um pouquinho mais do sombreamento e vejo a performance. Será que melhora? Será que piora? Tá, então, é bem interessante que eu posso fazer. Volto aqui, ó. Posso fazer esses pequenos ajustes e ver o impacto desse ajuste na minha geração. Tá? Poderia mudar a água também. Então, na vez de usar essa água, se eu utilizar essas duas, como será a performance? Tá? E se eu colocar mais para cima aqui, será que eu fujo um pouco mais desse sombreamento? E aí, feito isso, eu posso vir de novo em relatório, sem precisar fazer todo esse string, porque eu não alterei nada em questão de tamanho de string, eu só mudei posicionamento. E aí eu vejo aqui se melhorou ou não a questão da geração, se mudou algum valor. Tá? Então é bem legal essa dinâmica também. Eu vi aqui que perdas por sombreamento diminuiu um pouco, estava em torno de 9%, agora está 8%. E aí eu vou brincando com esses valores e faço o meu melhor projeto para esse cliente. E aqui alguns dados finais, né? Então, quais são os dados da simulação que foi considerado, a estação meteorológica. Lembrando que esses dados aqui são bem confiáveis, tá? Meteornorv 7.1 é um dado meteorológico bem confiável, mesmo utilizado pelo PVSys, por exemplo. E tem alguns fatores de perdas que podem ser editados. O SolarEdge já deixa o melhor, que é o padrão do mercado aqui, mas caso seja um lugar que tem mais sujeira do que o normal, você pode adicionar, seja algum lugar que você conhece esses dados aqui, você pode mudar. Lembrando que se você não tiver esses dados, o melhor é o que já está na plataforma, tá? Então, na dúvida, deixa da forma que está. E aqui, layout do projeto, então o pessoal que vai fazer montagem em campo, pode baixar aqui o diagrama, pode anexar também na sua proposta, anexar nas suas folhas de dados aí do projeto, que você vai ter aqui um encaminhamento das strings, então facilita também na montagem aqui do seu sistema. Legal? Então, fechar aqui. A gente volta para o designer. Beleza, então aqui eu tenho todas as informações. Então, basicamente é isso. A gente vê que é uma plataforma bem completa, bem intuitiva. Para entender melhor, recomendo mexer. Ela é gratuita, muito simples, não precisa baixar nenhum aplicativo, não precisa baixar nenhum programa. Né? Então, é sempre
interessante mexer aqui para entender melhor e com certeza os seus projetos vão ficar bem interessantes com a nossa tecnologia aqui, tem diversos diferenciais. Por último aqui também, então, manda proposta para o cliente, ele fechando esse projeto, né, comprou o SolarEdge, você pode vir aqui, né, e exportar para a plataforma de monitoramento. Então, eu venho aqui, digito o nome do projeto, digito qual a cidade, ponho o país e ele vai permitir que eu exporte. Quando eu exporto, ele automaticamente cria uma instalação com esse nome, que eu digitei aqui, posso mudar também em qualquer momento, e ele vai salvar esse layout. Então, o layout na minha página inicial do monitoramento, no meu layout, vai aparecer já essa configuração pronta. Então, depois eu só preciso mapear os otimizadores e vai estar metade do trabalho feito. Por isso que é legal também utilizar a plataforma. Você tem vários benefícios e aí ganha de tempo no seu projeto. Legal? E por último agora, mostrar, lembra que eu comentei aqui sobre o perfil, né? Então, vamos pôr um pouquinho mais aqui. E eu tenho o perfil de consumo que eu deixei nenhum, mas vamos selecionar um perfil, principalmente bem típico agora que esse período aí de quarentena que o pessoal está fazendo home office, que é pessoas que trabalham em casa. Né? Vou escolher ele. Eu tenho aqui uma estimativa de consumo, tá? Então eu estou falando de 300 mega. Vamos colocar aqui 20 mega, né, dá 20 mil kWh anual aqui estimado. Vou aplicar. E a gente vai ver o que muda quando eu faço essa indicação em questão de relatório. Legal. Então aqui eu tenho a mesma informação, aqui tem a informação de geração. E o que mudou? Agora, como eu sei, antes eu tinha só a informação de produção, quanto que o inversor vai produzir. Agora eu também tenho uma ideia de quanto que eu consumo, qual que é meu perfil de consumo. E aí o sistema já faz uma aproximação. Então ele verifica que da produção, como você trabalha em casa, 60% vai ser autoconsumo e aqui 39% vai ser injetado na rede, exportado para a concessionária. E do consumo aqui também eu tenho 38% de autoconsumo e vou pegar da rede 61%. E aí então fica bem interessante também para fazer essa análise, né? Então tem um balanço mensal aqui de consumo versus o quanto eu estou produzindo, tá? Então fica bem legal e o perfil também de autoconsumo da instalação. E aí tem aquele mais detalhado também. Então isso aqui ele fez em cima da estimativa que eu selecionei, tanto na primeira página de qual que é a minha estimativa de consumo anual, que basicamente seria a soma da conta de luz do cliente, né, todos os meses, você vai saber quanto ele consome, e também o perfil, né, se ele fica mais em casa, se ele consome mais nos horários de manhã e no final da tarde, porque muda essa simultaneidade, né? Então, se eu estou consumindo na hora que eu estou gerando, eu aumento o autoconsumo. E eu tenho recursos como o Smart Energy que a gente mostrou ontem, o medidor de energia inteligente para mensurar isso na prática. Então, isso aqui é uma estimativa. Legal? Então, isso aqui também é um diferencial aqui da plataforma, deixa isso aqui muito simples para ser feito. Acho que é isso por hoje, pessoal. Deixa eu só verificar se tem algumas dúvidas. No geral, eu vi que aqui o chat não tinha nenhum questionamento. Legal. Então, se ninguém tem dúvida, eu agradeço a presença de todos. Né? Espero que tenha ajudado a esclarecer todos os detalhes e pelo menos seja como um ponto de partida para você começar a utilizar a plataforma. Amanhã a gente tem mais uma apresentação referente ao aplicativo Mais SolarEdge, que é bem interessante. A SolarEdge sempre inovando e trazendo facilidade para o usuário. Então, a gente vai falar sobre esse aplicativo amanhã. Então, aguardo você no mesmo horário. E ó, tem uma dúvida aqui, então só aproveitar e responder essa dúvida, a gente já encerra. Perguntou se precisa salvar, se tem algum botão que salva. Né? Na verdade, tem dois detalhes. Aqui, para exportar esse relatório, eu só clico aqui em imprimir, ele salva em PDF. E não precisa salvar, ele automaticamente, conforme você vai utilizando, já está fazendo um autosave aqui no processo. Então, eu posso clicar aqui na página inicial e voltar a qualquer momento. E vai ficar aqui disponível o projeto que eu fiz. Então, eu posso clicar de novo no projeto, ele já está salvo. Tá? Então, não tem nenhum botão de salvar, isso é feito de forma automática. Eu só volto para a tela inicial. Legal? Então, respondida a dúvida, agora eu encerro. Pessoal, agradeço mais uma vez a atenção de vocês e semana que tem acompanhado a gente nas apresentações. E qualquer dúvida, o time está todo à disposição para te auxiliar. Tá?
Tá bom? Um abraço, bom restinho de semana. Tchau, tchau.